Boa noite, povo, meus queridos. Então, queria falar com vocês sobre uma vida em abundância, sobre vida completa. Uma vida completa através do Espírito de Deus. E o foco hoje é o livro de Romanos, capítulo 8. Tem uma pergunta que eu queria te fazer. Antes de mais nada, já que eu estou falando em liberdade com Deus, você é livre ou é um escravo hoje em dia? Pare para pensar, você é livre ou escravo? Escravo? Escravo de quê? Existem muitas coisas hoje que nos aprisionam, que nos escravizam. Eu vou citar algumas delas: glutonaria, a gula, a raiva. Às vezes algumas pessoas são escravas do ódio e da raiva. Escrava de um remédio, um antidepressivo, um remédio para dormir. Escravo do seu carro. Essa era uma área minha. Quando eu conhecia Deus, quando eu fui estudar a Bíblia, eu era escravo do meu carro. Eu deixei de ir em estudos bíblicos, de ir a um culto, onde o irmão estava ali para me servir, me ajudar, porque meu carro eu não conseguia terminar de limpar e de arrumar ele. Idolatria a um bem material. Era o meu caso, jovem, moleque novo. Aquilo para mim tinha muito valor, era tudo praticamente. Qual é sua escravidão hoje? Em que você está preso? Nosso corpo, a nossa carne humana necessita e gostaria simplesmente que alguém fizesse um milagre, ou de tomar um remédio, uma pílula e resolver tudo. Mas não é assim que as coisas são, não é assim que as coisas acontecem. A liberdade espiritual completa com Deus é através do Espírito de Jesus, do Espírito de Deus. Queria falar um pouco sobre o Espírito de Deus. Tem uma outra questão também bem interessante, que eu já fui escravo por muito tempo. Creio que é uma situação mais comum, que talvez seja sua também. Escravo da nossa língua. Eu estava falando agora com meu filho o quão é importante abrirmos a nossa boca para falar coisas boas, positivas, coisas alegres, felizes, falarmos sobre esperança, sobre mudança, sobre transformação. Hoje ninguém que para do meu lado fica sem ouvir algo sobre Deus, nem que seja um simples convite para assistir esses vídeos, para participar da comunidade, para ouvir que há esperança, que é possível nos libertarmos dessa carne. Eu vou ler para vocês aqui no verso 1 de Romanos 8, olha, vai do 1 ao 39, eu gostaria muito que você pudesse refletir depois nesse capítulo todo, mas nosso tempo é curto, então vamos lá. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou, a lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, me libertou. Eu sempre fui escravo das leis humanas. A lei é boa, a lei é importante, já me livrou de muitos problemas. As poucas vezes que eu decidi infringir uma lei, por menor que fosse, geralmente teve consequências ou tem. A lei é boa? É, mas ela não te liberta. Eu sempre fui muito apegado a obedecer às leis, graças a Deus, mas isso não libertou a minha carne. Não é à toa que desde pequenininho eu já tinha um intuito em querer ir para a área da advocacia,
e relutei muito, mas enfim, o ponto aqui hoje é: existe liberdade através do Espírito de Deus. Quem tem e vive no Espírito é livre. Olha aqui, versículo 3, diz o seguinte: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, porque está enfraquecida pela carne, aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, é o que eu estou falando, a lei, muitas vezes ela vai ser enfraquecida pelo próprio homem, pelo próprio ser humano, pelos nossos desejos ruins. Antes da vinda de Jesus, as pessoas viviam pela lei, pelas regras, para tudo tinha uma lei. Antes de comer tinha que lavar as mãos, porque senão estava contaminado, impuro, seu corpo ficaria impuro. Existiam regras para produzir sacrifícios, leis e mais leis que não levaram ninguém a lugar nenhum. As leis, as regras limitam, ajudam a sociedade, mas não libertam o homem. A verdadeira felicidade vem, como eu estava lendo aqui no versículo 1, por meio de Cristo. Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado. Existe uma lei também que fala sobre os pecados. A lei, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito me libertou. Olha aqui no verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Está vendo como a psicanálise está muito ligada também, está bem inserida na Bíblia? Porque a gente fala muito de mente, de como lidar com a mente, como lidar com os pensamentos, sobre o inconsciente. Então existe na Bíblia muitas ferramentas espirituais para que você tenha um crescimento, para que você se aproxime do Espírito de Deus, para que você ande no Espírito de Deus. No finalzinho eu vou dar uma pincelada nelas. Eu falo sempre sobre essas ferramentas, sobre ensinamentos, sobre princípios. Vamos falar um nome mais bonito: princípios espirituais que ajudam a ter a liberdade para andar no Espírito com Deus. Então vamos lá, terminando o versículo 5. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Mas no versículo 6 diz que a mentalidade da carne é a morte. Então tem uma coisa que você precisa pensar: o nosso córtex frontal é onde você decide e toma várias decisões. Você raciocina, você pensa de uma forma lógica, você reflete e você pode agir diferente de um animal que age pelo instinto. A nossa carne age muitas vezes, na maioria das vezes, pelo instinto, pelo desejo, pelo que está aflorando na nossa pele. Mas é possível você usar a sua mente para buscar o que agrada ao Espírito de Deus. E poderia novamente falar em Gálatas 5:22, mas a sua mente é muito poderosa. Você já experimentou? Sabe uma coisa que acontece muito comigo, falando sobre o poder da mente? Telepatia, nós podemos falar a força da energia através da mente, muitas coisas, mas uma coisa que acontece comigo, toda vez, é porque eu não sei usar o poder da minha mente através da telepatia, mas toda vez que eu penso numa pessoa, de uma forma natural, espontânea, a pessoa me liga ou manda mensagem em seguida. Você já passou por algo assim? Resumindo, a nossa mente, ela é uma ferramenta muito boa, precisamos aprender a usar. Uma das coisas que vai te ajudar muito a ter vitória, a vencer a carne e andar no Espírito, o Espírito da vida, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, os frutos do Espírito, é você raciocinar. Você usar o pensamento lógico e deixar que esse instinto animal não floresça. Lembra como eu falo muito sobre você olhar para si, fazer uma autoanálise? Isso é importante que seja diariamente. Olha só, algumas coisas nos ajudam muito. Autoanálise,
usar os dons que você tem para o reino de Deus, seja qual for. E lembra os 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, com o seu ser, com todo o seu íntimo. E segundo, amar o próximo. Só que, raciocinando, usando a sua mente para andar com o Espírito de Deus, para dominar a sua carne, ajuda quando você está inserido no reino. E eu não estou falando de religião, mas inserido, louvando a Deus. Eu não gosto de cantar, porque eu sou péssimo, mas eu escuto louvores, porque me ajuda a meditar, me ajuda a refletir, me dá paz, me dá tranquilidade. Ler a palavra de Deus me ajuda a olhar para Jesus. Então tem princípios importantes para que você tenha vitória, para que você consiga se libertar. Então eu falei já de orar, de louvor, de ler a palavra, de olhar para si. Eu criei uma comunidade com esse intuito. Estamos no início, engatinhando, mas o intuito é criar esses laços, botar para fora. Tiago 5,16 também é uma outra ferramenta poderosa, sobre quando você abre o seu coração. Irmãos, eu estou parando por aqui, mas queria te animar, te encorajar a andar com o Espírito de Deus, dominar a sua natureza humana. Um beijo grande a todos, um ótimo dia.